Este vídeo foi feito sem patrocinador algum, então ninguém me pagou para explicar isso para você. Aproveita, porque esse conhecimento é gratuito, histórico e levemente irresponsável. Um pai romano aparece lendo um pergaminho, fingindo estar extremamente ocupado. Um filho romano entra na sala com curiosidade genuína. Pai. Sim, meu filho, estou ocupado sendo culturalmente e militarmente superior. Pai. Roma é realmente a maior potência do mundo? Claro que é, e se não for, a gente faz virar. Mas como Roma chegou até esse ponto? O pai suspira, já prevendo uma explicação longa demais. Senta aí, porque essa história não cabe em uma frase. Na verdade, não cabe nem em várias. Um mapa simples da Itália aparece lentamente. Roma surge pequena, desorganizada e nada impressionante. Ela ainda não é um império famoso, só uma cidade cheia de ambição. Mesmo assim, Roma já olha para os vizinhos de forma ameaçadora. Roma gosta muito de guerra, talvez até demais. Uma lista aparece com agricultura, glória e violência organizada. Roma começa a conquistar cidades vizinhas sem pedir permissão. Quando surge um problema, Roma não conversa. Roma puxa a espada com entusiasmo. O problema deixa de existir rapidamente. O mapa se afasta mostrando o Mediterrâneo inteiro. Uma cidade começa a brilhar intensamente do outro lado do mar. Essa cidade se chama Cartago, e ela é absurdamente rica. Navios cartagineses cruzam o mar em todas as direções. Um cartaginês aparece contando moedas com orgulho. Cartago construiu poder negociando, não conquistando. Roma e Cartago se encaram à distância com desconfiança. Entre elas surge uma ilha estrategicamente importante. A câmera se aproxima lentamente da Sicília. Quando dois impérios querem a mesma coisa, a história começa. Um grupo de mercenários aparece caminhando de forma suspeita. Eles parecem exatamente o tipo de gente que causa problemas. Somos os mamertinos, mercenários profissionais, mais ou menos. E se a gente simplesmente roubasse uma cidade inteira? Um breve silêncio toma conta do grupo. Essa é uma ideia excelente. Eles atacam a cidade de Messana sem qualquer motivo nobre. Os moradores são expulsos de suas próprias casas. Os mamertinos se instalam como se fossem donos do lugar. Um deles se senta em uma cadeira importante. Agora isso aqui é nosso, oficialmente. A cidade de Siracusa observa tudo isso com indignação. Siracusa decide reagir militarmente. Os mamertinos entram em pânico quase imediato. Chama Cartago para ajudar. Não, chama Roma. Melhor chamar os dois e ver no que dá. Cartago responde primeiro e envia tropas rapidamente. Bandeiras cartaginesas surgem em Messana. Pouco depois, Roma também chega. Agora bandeiras romanas também aparecem. O clima fica extremamente constrangedor. O Senado romano se reúne com expressões preocupadas. Ajudar esses mercenários pode causar uma guerra enorme. Mas também pode render muita glória política. O Senado reflete por alguns segundos. Guerra. Roma atravessa o mar com suas legiões. Cartago reage com irritação imediata. Siracusa também se sente ameaçada.
O ano agora é 264 a.C. A Primeira Guerra Púnica começou oficialmente. Cartago domina completamente o mar Mediterrâneo. Navios cartagineses cruzam as águas com confiança absoluta. Marinheiros cartagineses parecem experientes e tranquilos. Roma observa o mar como se fosse um inimigo sobrenatural. Precisamos urgentemente de uma marinha. Alguém aqui sabe exatamente o que é uma marinha? Um silêncio constrangedor toma conta da sala. Tudo bem, a gente aprende fazendo. Um navio cartaginês encalha acidentalmente na costa italiana. Romanos se aproximam curiosos e desconfiados. Eles observam o navio com atenção extrema. Copia absolutamente tudo. Romanos começam a construir navios parecidos. Eles erram feio na primeira tentativa. Erram de novo na segunda. Mas continuam insistindo com teimosia romana. Remadores treinam em terra firme, sentados em bancos imaginários. Depois de pouco tempo, uma frota romana está pronta. Chega a primeira grande batalha naval. Roma ataca com confiança exagerada. Cartago destrói os romanos com facilidade. Navios romanos afundam de forma humilhante. Cartago comemora tranquilamente. O mar é nosso, sempre foi. Roma retorna para casa em silêncio absoluto. O Senado romano fica completamente quieto. Precisamos pensar melhor. Um romano levanta a mão lentamente. E se transformarmos a batalha naval em terrestre? Todos olham confusos. Uma ideia absurda começa a tomar forma. Uma ponte com espinhos surge nos navios romanos. Muitos navios surgem no horizonte, idênticos e alinhados para o combate. Soldados romanos, em formação, preparam-se para a batalha no convés. O uso constante do corvus garante vantagem aos romanos nas abordagens. Com movimentos simples, mas caóticos, as frotas se envolvem na luta. De repente, uma ponte de embarque cai com um impacto visual impressionante. Soldados atravessam em massa, chocando-se com os inimigos em Cartago. Cartago sente a pressão e inicia movimento de recuo desordenado. O mapa do Mediterrâneo mostra áreas em vermelho e azul, mudando de cor rapidamente. A frota gigantesca das duas cidades se encontra no centro do mapa. A batalha se torna propositalmente confusa, difícil de identificar vencedores momentâneos. Navios colidem, ponte após ponte é lançada sobre embarcações adversárias. Cartago perde navios, Roma conquista mais espaço marítimo. Os soldados de Roma avançam sem hesitação, enquanto Cartago tenta resistir. O corvus é usado repetidamente para unir navios e garantir domínio. A batalha continua, mas a superioridade de Roma começa a se destacar. O mapa agora mostra o avanço consolidado de Roma sobre quase toda a área. Cartago está cercada, seus últimos navios tentam resistir em vão. Os soldados atravessam as últimas pontes para capturar os navios inimigos. O controle do mapa muda completamente para o lado vermelho, indicando vitória romana. A multidão de navios romanos encerra qualquer resistência cartaginesa. A última cena mostra o grande mapa do mar Mediterrâneo, em vermelho dominante. Roma está à frente, observando o horizonte, pronta para os próximos desafios. O mapa destaca Roma dominando a Sicília. A cor da Sicília se torna romana. Roma parece maior visualmente no mapa.
Cartago diminui um pouco de tamanho. Moedas caem sobre Roma triunfante. Moedas também caem sobre Cartago. As moedas de Cartago começam a sumir. Um cartaginês conta moedas com preocupação. Ele mostra expressão de frustração. Roma comemora com soldados eufóricos. Soldados romanos erguem várias bandeiras. Bandeiras surgem em cidades conquistadas. Cartago aparece silenciosa ao fundo. A população cartaginesa está cabisbaixa. O Senado de Cartago se reúne. Senadores mostram gestos nervosos e tensos. O mapa mostra novas perdas de terras cartaginesas. Navios cartagineses são desmontados. A frota de Cartago é reduzida. Roma observa o mar em confiança. Cartago observa Roma, mas permanece em silêncio. A cena foca em um jovem cartaginês. Seu olhar é intenso e sério. Uma sombra cresce discretamente atrás dele. A luz do cenário diminui aos poucos. Cartago ganha tons escuros e opacos. Roma permanece clara e iluminada. O equilíbrio visual, agora, está quebrado. O clima geral é de desconforto. Cartago está misteriosamente calada. Um vento sopra bandeiras rasgadas de Cartago. A tela escurece lentamente, mantendo a tensão no ar. Cartago paga tributos a Roma. Soldado romano recebe moedas com arrogância. Cartaginês fecha o punho com raiva. Criança cartaginesa observa soldados romanos. Expressão de ressentimento no rosto da criança. Mapa mostra Cartago isolada. Rotas comerciais cartaginesas desaparecem. Roma cresce ainda mais no mapa. Cartago fica comprimida. Treinamento militar secreto em Cartago. Soldados treinam em silêncio. Espadas sendo forjadas. Escudos empilhados. Mãos firmes segurando armas. Generais cochicham em segredo. Mapas sobre a mesa. Planos sendo traçados. Navios sendo construídos discretamente. Silhuetas de soldados marchando. Um líder aparece em destaque. Rosto ainda parcialmente oculto. Close nos olhos determinados. Roma festeja ao longe. Senadores romanos relaxados. Soldados romanos comemorando. Cartago observa de longe. Céu começa a escurecer. Nuvens se acumulam. Relâmpago distante. Tempestade se formando. Clima visual pesado. Silêncio ameaçador. Mapa completo do Mediterrâneo aparece. Uma rota começa a ser desenhada. Rota segue em direção ao norte. Os Alpes surgem no mapa. Montanhas altas e ameaçadoras. Silhuetas de elefantes aparecem. Romanos rindo no mapa. Expressão de desprezo romano. Cartago inicia movimento silencioso. Tropas marcham em silêncio. Neve começa a cair. Elefantes atravessam montanhas. Soldados enfrentam o frio. Passagem difícil pelos Alpes. Roma recebe um mensageiro.
Expressão de choque. Senado romano em pânico. Mapas sendo empurrados da mesa. Mensageiros correndo. Soldados romanos se preparando às pressas. Pés marchando no chão. Poeira subindo. Bandeiras cartaginesas reaparecem. Roma perde território no mapa. Cartago avança. Closing um general cartaginês. Nome surge discretamente, Vaníbal. Silêncio absoluto. Aníbal encara a câmera. Olhar frio e confiante. Fade para preto. Sensação clara de continuação. Cartago aparece completamente derrotada e silenciosa. Navios abandonados apodrecem no porto. Soldados cartagineses largam as armas. Roma observa a cena com expressão fria. A guerra acabou, para vocês. Cartago é obrigada a pagar indenizações enormes. O dinheiro começa a fluir para Roma. Roma fica mais rica do que nunca. O Mediterrâneo muda de cor no mapa. Agora quase tudo pertence a Roma. Cidades começam a temer o símbolo romano. Aliados obedecem por medo, não por amor. Roma percebe algo importante. Conquistar dá lucro. Generais romanos ficam ambiciosos. Políticos romanos ficam ainda mais ambiciosos. Exércitos romanos marcham sem parar. Uma nova campanha começa no leste. Reinos helenísticos aparecem no mapa. Roma se envolve em guerras ou defensivas. Eles iam nos atacar primeiro. Cidades gregas são derrotadas. Tesouros são levados para Roma. Estátuas gregas decoram a cidade. Roma copia arte, cultura e ideias. O que é bom, a gente pega. O povo romano começa a mudar. Riqueza extrema chega à cidade. Desigualdade cresce silenciosamente. Soldados retornam sem terras. O Senado ignora os avisos. Roma cresce, por fora e por dentro. Enquanto Roma cresce, problemas surgem internamente. Pequenos fazendeiros perdem suas terras. Grandes latifúndios dominam o campo. Escravos trabalham em massa. Soldados veteranos ficam sem futuro. A população urbana cresce demais. Roma fica lotada e barulhenta. Políticos prometem soluções fáceis. Multidões se reúnem no fórum. Discursos inflamados ecoam pela cidade. A política se torna violenta. Rivais começam a ser assassinados. Generais percebem seu poder pessoal. Meus soldados são leais a mim. Marchas militares entram na cidade. O Senado começa a perder autoridade. Um general se destaca entre os outros. Ele é carismático e popular. Seu nome é Júlio César. César conquista a Gália. Vitórias o tornam extremamente famoso. O Senado começa a temê-lo. Ele tem soldados demais. O Senado exige que ele volte. César pensa por alguns segundos. Ele olha para o rio à frente. O rio se chama Rubicão. César toma sua decisão.
Ele cruza o rio com o exército. Agora não tem volta. Roma entra em guerra civil. A república começa a ruir. A guerra civil espalha o caos. Romanos lutam contra romanos. Cidades escolhem lados. Famílias se dividem. César avança rapidamente. Seus inimigos fogem. O Senado entra em colapso. César se torna ditador. Roma respira aliviada por pouco tempo. César implementa reformas. Calendário, leis, distribuição de terras. O povo começa a apoiá-lo. A elite entra em pânico. Ele tem poder demais. Conspirações surgem em segredo. Punhais são escondidos sob túnicas. O Senado se reúne novamente. César entra confiante. Punhais brilham no ar. César é atacado. Traição por todos os lados. Ele cai aos pés da estátua. Roma entra em choque absoluto. O povo chora nas ruas. Nova guerra civil começa. Antônio e Otaviano disputam poder. Batalhas decisivas acontecem. Otaviano sai vitorioso. Ele aprende com os erros de César. Não se chama rei. Não se chama ditador. Ele se chama Augusto. Otaviano assume o controle com cuidado. O Senado ainda existe, tecnicamente. Augusto controla tudo nos bastidores. A República existe só no nome. O Império Romano nasce discretamente. Roma entra em um período de paz. As fronteiras são protegidas. Estradas ligam todo o território. Comércio floresce como nunca antes. Cidades prosperam. O exército se profissionaliza. Legiões guardam as fronteiras. O Mediterrâneo vira um lago romano. Roma domina política, economia e cultura. O mundo antigo muda para sempre. Leis romanas se espalham. Línguas latinas surgem. Cidades são planejadas de forma romana. Aquedutos levam água por quilômetros. Anfiteatros surgem por todo lado. O povo se diverte com espetáculos. Pão e circo mantêm a ordem. O império parece invencível. Mas problemas ainda existem. Fronteiras longas demais. Inimigos observam à distância. Crises futuras se aproximam lentamente. Nada dura para sempre. Mesmo impérios gigantes. Roma olha para o horizonte. Orgulhosa de suas conquistas. Sem perceber que um dia também cairá. Roma aparece no auge do poder, dominando quase todo o mapa. O Mediterrâneo inteiro parece um lago romano. O exército patrulha fronteiras imensas. Cidades prosperam sob leis romanas. Estradas conectam povos distantes. O império parece invencível. Mas a câmera começa a se afastar lentamente. Quanto maior o império, mais difícil se torna controlá-lo. Fronteiras longas demais surgem no mapa. Inimigos observam de longe.
crises começam a se formar silenciosamente. Corrupção cresce por dentro. Guerras internas se aproximam. O poder absoluto cobra seu preço. Roma ainda não sabe. Mas o começo do fim já começou. Essa história não termina aqui. Na verdade, ela está só ficando mais interessante. Porque o que vem a seguir é traição. É caos. É decadência. É a queda do maior império da história. E isso muda o mundo para sempre. Mas essa é a próxima parte da história. Se você quer ver como tudo começa a desmoronar, fique ligado no canal, tem mais vídeos. Se inscreva agora para não perder a continuação. Porque a parte 2 já está a caminho e ela é ainda mais insana.